Bem-vindo ao canal História e Foto, o canal com as melhores histórias das décadas passadas. Se inscreva e nos ajude a crescer. Como era viver no Velho Oeste? Em 1865, mais de 30 mil milhas de trilhos de trem cruzavam os Estados Unidos. Com o fim da Guerra Civil, e muitas pessoas libertas da escravidão, milhões de americanos exploraram o Oeste, procurando encontrar um novo lar e riquezas. A ideia do Destino Manifesto encorajou outros. Um historiador do século XIX descreveu a nova fronteira como o ponto de encontro entre a selvageria e a civilização. Não era exagero. Dezenas de búfalos foram mortos por suas peles e para matar de fome os nativos americanos. Novas cidades surgiram ao longo das rotas de gado, e algumas foram aterrorizadas por cowboys cruéis, então eles tiveram que formar seu próprio Estado de Direito. O primeiro tiroteio Kickdraw ocorreu em Springfield, Missouri. Foi entre o famoso pistoleiro Wild Bill e Coke e um homem chamado Dave Stutt. Os dois tiveram uma disputa de dinheiro sobre ganhos em jogos de azar. Tutt subscreveu outros jogadores em uma tentativa de limpar Coke e expulsá-lo da cidade. Mas Coke venceu e Tutt exigiu $40 de Coke em um acordo anterior sobre um cavalo. De acordo com Wild Bill, The True Story of the American Frontiers First Gunfigure, de Tom Clavin, Coke deu a Tutt os $40 ali mesmo, mas Tutt então exigiu outros $25. Quando Coke não se mexeu, Tutt pegou o relógio de bolso de Coke da mesa. No dia seguinte, Tutt brandiu-o sobre a praça da cidade de Springfield, Missouri, na manhã de 21 de julho de 1865. A pretensa cidade tinha cerca de 31 anos neste momento. Coke tentou argumentar com Tutt, mas ele recusou. Pouco antes das 18 horas, Coke alertou Tutt para não vagar pela praça com aquele relógio. Tutt pegou sua arma, e Coke pegou a dele. Os dois pararam, então empataram, com Coke terminando a luta enviando uma bala no coração de Tutt. Cowboys não usavam chapéus de 10 galões. Os chapéus eram uma necessidade para a maioria das atividades externas no Velho Oeste, mas eles não usavam aqueles capacetes enormes chamados chapéu de 10 galões. Eles se tornaram populares na década de 1920, por meio de representações de cowboys em Hollywood. Em vez disso, cowboys e fazendeiros e pessoas da maioria das outras profissões, usavam um Stetson de aba chata chamado de chefe das planícies. O próprio John Stetson percebeu que os chapéus usados nas planícies eram inadequados para o clima. Chapéus feitos de palha, seda, pele e lã eram muito quentes no verão ou absorviam ou capturavam a chuva durante a primavera. O boss era leve, impermeável e durável. O interior era isolado o suficiente para ser usado como balde de água para um cavalo, enquanto a borda derramava água e era larga o suficiente para proteger o pescoço e os olhos do sol. O controle de armas era mais rígido naquela época. Quando você imagina o Velho Oeste, pode pensar que todos em um bar tinham um revólver de 6 tiros no quadril e um Winchester 1873 sob o travesseiro do hotel. Isso não é verdade, pelo menos não em muitas cidades incipientes na nova fronteira. Muitas cidades, como Deadwood, Dodge City, Abilene e Tombstone, tinham leis proibindo o porte de armas na cidade. Você tinha que verificar suas armas no xerife local, que lhe daria uma ficha em troca. Como um cheque de casaco, mas para armas. Exceções foram feitas para os moradores, que poderiam manter suas armas em casa. Bandidos mortos foram apoiados e fotografados. As façanhas de gangues e bandidos notórios foram narradas em jornais de todo o país e embelezadas em livros contemporâneos. Quando eles caíram em uma explosão de glória, os habitantes da cidade queriam provas, e as autoridades queriam mostrar a qualquer pretenso infrator que chegasse à cidade o destino que os esperava. Com a invenção da fotografia durante o primeiro quartel do século XIX, agora havia uma maneira de fazer as duas coisas. Os cadáveres de bandidos mortos seriam exibidos, às vezes gangues inteiras juntas, às vezes uma dupla se levantava e se apoiava, para uma fotografia final antes de ser jogada a 2 metros de profundidade.
cowboy significa criminoso. No Velho Oeste, especialmente dentro e ao redor do Arizona, cowboy significava criminosos. Em 1881, o San Francisco Examiner escreveu um editorial declarando: cowboys são a classe de bandidos mais imprudente naquele país selvagem, infinitamente pior do que o ladrão comum. Na verdade, havia uma gangue famosa conhecida como cowboys que frequentava Tombstone. O famoso tiroteio em OK Corral não foi exatamente um tiroteio. Sim, 3 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no tiroteio OK Corral em Tombstone, Arizona. Mas, apesar de toda a sua fama, o famoso tiroteio durou pouco mais de 30 segundos. Do lado da lei, havia 3 irmãos Earp, Wyatt, Morgan e Virgil, e Doc Holliday. Do lado dos bandidos estavam Rick e Billy Clanton, Tom e Frank MC Laurie e Billy Claiborne, membros e associados da gangue cowboy. Apenas 3 deles estavam armados. Não se sabe quem atirou primeiro, mas toda a luta durou apenas 30 segundos e 30 balas. Virgil atirou em Clanton no peito, Doc Holliday acertou Tom com uma espingarda e Wyatt matou Frank com um tiro no estômago. Clanton e Claiborne fugiram, ilesos e desarmados. Os Earps e Holliday foram julgados por assassinato, e o testemunho que se seguiu apresentou pessoas simpatizantes dos cowboys, que culparam os Earps e Holliday, e aqueles do lado dos Earps, eles culparam os cowboys. Um juiz decidiu a favor de Earps e Holliday, e eles foram absolvidos. Dodge City era extremamente violento. Embora o Velho Oeste não fosse tão violento quanto os filmes e programas de TV fazem você acreditar, não era uma espécie de paraíso sem lei. Dodge City, no Kansas, é a cidade mais notoriamente violenta daquela área. Dodge City teve uma taxa de homicídio anual registrada de 0,165, ou 165 adultos mortos por 100 mil pessoas. Isso também significa que uma pessoa que viveu em Dodge City de 1876 a 1885 tinha uma chance em 61 de ser assassinada. E não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal.